Olá, meu nome é Anonymous, não revelarei minha identidade. Hoje falarei sobre o ateísmo. Tem gente que não sabe o que é ser ateu, mas basicamente ser ateísta é não precisar de um Deus, nem de deuses para justificar os próprios atos. Não é simplesmente negar a existência de Deus/deuses. É assumir a responsabilidade de estar vivo e viver conforme a própria consciência, fruto do funcionamento cerebral. Ser ateísta, portanto, é não ter vínculos com outras realidades supra-humanas, é estar livre para decidir por si mesmo, sem medo de estar indo contra ou esperando estar a favor de algum tipo de supra-consciência a qual se deva obediência. É reduzir as crenças a um número limitado delas, focadas no aqui/agora. É não se saber ligado aos demais por algum tipo de poder sobrenatural, mas simplesmente pelo fato de apenas ser um ser humano convivendo entre os demais seres humanos e de acordo com as leis humanas. É não esperar recompensa por seus atos senão aquelas que outros seres humanos possam oferecer como recompensa. Ser ateísta é ser simples, e ter cortado todo o excesso, é enxergar a vida pela perspectiva humana, sem a necessidade de deificá-la nem a necessidade de deificar a que quer que seja. E lógico que ateístas têm fé em si mesmos, mas ela não os cega, pelo contrário, ela faz abrir os olhos para o que está acontecendo a fim de que se tomem as medidas necessárias, sem acreditar numa outra justiça maior do que aquela que possa ser levada a cabo por si mesmo ou pelos desígnios humanos. Da mesma forma como não há provas da existência de Deus, e caso alguém afirme categoricamente que ele existe, o ônus da prova recai sobre quem afirmar. Também não há provas de que ele não existe, e nenhum ateísta se engajará de buscar as provas de uma não existência, uma vez que não há meios de provar que algo não existe. Contudo, há meios sim de aceitar a existência de algo que comprovadamente existe. Portanto, para um ateu deixar de ser ateu bastaria que alguém provasse a existência de Deus, coisa essa que os teístas em sua fé em Deus ainda não foram capazes de provar. E aí? Qual o problema em ser ateu? Se para que Deus exista basta que se creia nele, alguém que nega a necessidade de crer em Deus não pode ser tomado como portador de uma fé cega, apenas alguém não preocupado com o que não faz falta. Faça uma experiência sem medo. Tire Deus/deuses do palco da existência e veja, perceba o que sobra. O que sobra? A mesma vida de sempre, contudo muito mais ameaçadora pelo fato de exigir a própria tomada de decisões ao invés de depositar-se tais decisões em alguém ou algo além de si mesmo. Perceba que não tem mais ninguém observando seus atos além de você mesmo, e assim qualquer coisa que você faça estará de acordo apenas com a sua vontade, não a vontade de um ser superior a você. Pense nisso. A crença em Deus antes de ser uma necessidade é o maior dos vícios. Ela expressa a imaturidade, a necessidade de um pai guiando os próprios passos de quem estiver viciado em acreditar num pastor, num condutor. É alienante e altamente prejudicial ao desenvolvimento pleno da potencialidade humana. Visto dessa perspectiva, um ateísta só perdeu o vício, como alguém que deixa de fumar, como alguém que deixa de beber, como alguém que deixa de se drogar e entorpecer. Um ateísta sabe que ele é o responsável por qualquer atitude que venha a tomar. Daí a opção pela ética acima de tudo. Há várias questões para as quais Deus e a espiritualidade é a resposta, e que de certa forma quem tentar respondê-las pode vir a fundamentar-se na crença em nele ou em espíritos fim de validar as possíveis respostas. Vamos a algumas delas, numa espécie de FAQ. Como a matéria sem vida cria vida? A resposta seria: através da vontade de Deus. Ou, um segredo: qualquer porção de matéria que contenha os ingredientes necessários ao desenvolvimento de organismos simples, ganha vida no correr do tempo sob as condições propícias ao desenvolvimento de tal vida. O universo parece ser apto ao desenvolvimento de vida, a matéria parece ser apta a desenvolver seres conscientes em algum ponto da jornada evolutiva, mas e aí? Acrescentar um ingrediente a mais em algo não faz desse ingrediente uma necessidade, a menos que se prove que sem tal ingrediente a vida não se forma, coisa que parece que está prestes a ser comprovada. Ou seja, estamos prestes a comprovar que bastam os ingredientes e as condições necessárias ao surgimento da vida para que ela simplesmente ecloda, apareça. Mas isso é prova da existência de Deus ou apenas uma das várias qualidades da matéria que ainda não conhecemos totalmente?
Como se dá a percepção extrasensorial? A espiritualidade parece ter a resposta, mas somos animais como todos os demais. Temos sentidos que ainda não conhecemos. Alguns animais têm sentidos mais apurados que outros, percebem variações sutis na atmosfera, vibrações sutis na forma de sons inaudíveis, mas que podem ser sentidos pelas partes moles ou ocas do organismo. Nós percebemos estes sons inaudíveis, percebemos o campo magnético da Terra, percebemos de que forma está tudo interligado na teia da vida, mas isso é prova de que Deus existe, ou apenas uma das condições de se estar vivo e imerso num sistema fechado onde tudo coparticipa e é codependente. A suposta ligação entre as pessoas a quilômetros de distância pode ser simplesmente fruto de algum sentimento que as une, e isto sim deveria ser estudado. É a forma como o amor faz romper barreiras entre o eu e o outro, mas o amor é a prova da existência de Deus. Ou é algo imanente na própria vida? O que é o amor para que possa ser confundido com algo mais além de nós mesmos? Como a matéria sem propósito criou o propósito e a ordem. Mas, quem vê tal ordem? Quem vê tal propósito senão nós mesmos? O universo é um caos que nós percebemos ser ordenado, a inteligência é capaz de ver tal ordem, mas isso é prova de que Deus existe? Ou a necessidade de ver tal ordem nasce da necessidade de compreender o caos? Ver padrões indica que algo está sendo compreendido. Nosso cérebro funciona assim, ele seleciona partes desconexas e as agrupa conforme as semelhanças encontradas entre elas. Onde está Deus na ordem que nós mesmos emprestamos ao universo? E a reencarnação, como se explica sem a existência de espíritos e Deus? Você sabe como o cérebro funciona. Nem os cientistas sabem completamente, mas estão pesquisando ao invés de atribuir as qualidades desse órgão à existência de um Deus ou de uma consciência migratória. Sabe-se hoje em dia que tudo o que experimentamos nasce do equilíbrio físico-químico das reações que desencadeiam os pulsos elétricos a serem transmitidos em cadeia pelos neurônios dentro do cérebro. Ampute-se uma parte disso, lesione-se alguma região lá dentro da cabeça de um indivíduo e a personalidade diferenciada por algum ou outro atributo já não existe mais. Leia o Erro de Descartes do Damásio, leia O Mistério da Consciência, o sentimento de si também dele. Não estou mandando que se leia, é apenas uma sugestão. Assim, só para concluir, ser ateu não é negar a maravilha, o grandioso, o magnífico. É simplesmente não precisar de explicações com base na fé cega para algo que carregamos conosco mesmos. Tire Deus agora e o que sobra? O universo, toda a maravilha e beleza que nós experimentamos a partir de nossa inteligência e nossa capacidade de vermos padrões e ordenação. Não há palavras para se descrever o fato de sermos partes disso tudo e termos inteligência para perceber a grandiosidade e a infinidade contida em cada porção mínima de matéria. Quem já tenha lido sobre a física de partículas, sobre mecânica quântica já faz uma ideia. A maravilha não para no átomo, é lá dentro ainda, mas esse mundo diminuto estendendo-se para além dos limites de nossa compreensão. Para que Deus e tudo o que nos condicionamos a acreditar que Ele represente para nós? Já não basta estarmos vivos e experimentando o mundo. Para que um regente supremo de nossos atos além de nós mesmos? E se tudo é imensamente maior do que percebemos, para que cedermos a uma certeza que é a fé na existência de Deus? Percebe? Ser ateu é ater-se ao presente e simplesmente vivê-lo. É estar ancorado no meio do nada que se faz tudo quando é observado e vivenciado a partir da inteligência. Seja ela humana ou animal, seja ela inerente à matéria ou não, não importa. Compartilhem este vídeo com seus amigos e curtam.